E nós temos que ter verdadeiramente uma experiência com Deus para saber o que Ele quer de nós. Eu não posso entender o que Deus quer de mim se eu não tiver uma comunhão com Ele. Eu estava falando com o Pedrão, que chegou aqui, o filhão do nosso Roberto, da Leila, missionária, que, poxa, a idade dele é uma idade que ele tem que ter verdadeiramente um compromisso com ele mesmo, de, sabe, desenvolver um relacionamento com Deus, porque é Ele que traz os benefícios que nós precisamos. Tudo que eu preciso, Deus tem, e Ele me ama, e Ele te ama. Então tem que ter uma qualidade de busca para ter uma qualidade de vida. Essa porta está aberta, eu dou glória a Deus, porque num dia de hoje, no primeiro dia da semana, nós estamos aqui, sabe, adorando esse Deus que nos ama, que tem tudo que eu preciso para que essa semana eu venha a ser bem-aventurado, bem-sucedido. A proteção divina de Deus, ela, sabe, ela é fundamental para a minha existência e para a sua existência. Então nós vamos falar de Davi. Davi. Aonde Davi, quando você examina a Escritura, na sua biografia, aonde Davi estava mais forte? No seu, sabe, no seu percurso aqui nesse mundo dos viventes, em qual momento do seu percurso ele estava mais forte? E quando você examina a história dele, você também vai analisar quando Davi estava mais fraco. Nós precisamos entender, aprender com a Escritura. Quando você examina a biografia de Davi, você identifica onde ele estava mais forte e aonde ele estava mais fraco. Nós vamos ver isso aqui. E o Senhor Jesus, Ele todo o tempo chamava atenção. Chamava atenção. Eu como marido, eu como pai, eu como provedor. Querido, escuta isso, em nome de Jesus, coloca aí, meu filho, meu querido irmão. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, está falando comigo, está falando contigo. Nós estamos falando de posição. Nós vamos falar de posicionamento. Aquele, pois, que pensa estar de pé. Isso mexe comigo. Aquele que acha que não precisa ter uma cerimônia com Deus. Aquele que acha que não precisa preparar um louvor a Deus. Aquele, pois, que pensa estar de pé. É forte demais, querido. Autoconfiança. Cadê você, meu irmão? O ar que tu respira vem de quem? Vem de Deus. Se você está de pé, querido, quem te deu total, sabe, libertação para você chegar até os dias de hoje, passando pela pandemia, pelo contraditório, pelos inesperados. Quem te condicionou a acordar hoje de manhã? Quem? Será que nós investigamos isso em nossas vidas? Quem nos proporcionou de tantos livramentos que você muitas das vezes nem percebeu nessa pandemia? Querido, querido, nós precisamos entender. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Aqui ele está colocando posicionamento e posição. E o Senhor Jesus, em Lucas, em nome do Senhor Jesus, 18:1, olha o que ele colocou. Preste atenção, a gente vai entender. Disse-lhe Jesus uma parábola, um ensino, sobre o dever de quê? De orar. Quem fala isso é aquele que conhece o teu amanhã e o meu amanhã, Jesus. Disse-lhe Jesus uma parábola, um ensino, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então ele está exaltando a oração. Agora, você vê, ele está colocando a oração como, sabe, um propósito que não podemos negociar. Não podemos negociar. A oração é fundamental para eu ficar de pé, para a minha família ficar de pé, para os cuidados onipotentes de Deus se manifestar
no momento do contraditório, no momento do inesperado. E muitas das vezes provocar, sabe, preventivamente situações para impedir que, sabe, o inesperado da vida nos alcance. Então ele está falando que a oração é sem cessar. Então a importância de oração é uma importância extraordinária. Mas mesmo ele colocando que nós devemos orar sem cessar, olha o que ele diz sobre vigiar. Olha o que ele diz sobre vigiar. Mateus 26:41. Vigiar, quer dizer, ele diz que eu preciso orar sem cessar. Quem fala? O autor e o consumador da minha fé. Aquele que me dá o ar que eu respiro, aquele que está provendo a minha proteção em todo o tempo. Ele está recomendando, ele está falando para a igreja, ele está falando para nós. Que nós precisamos orar sem cessar. Aí ele coloca, o próprio Jesus coloca, ó. Vigiai. Quer dizer, tem que colocar o quê? Vigiar. Antes de nós orarmos sem cessar, o vigiar é prudência total. Uma mãe que vigia, uma esposa que vigia, um pai que vigia, uma mãe que vigia, querido, traz qualidade de vida para dentro da sua casa. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Está falando de quem? De Davi. A pregação é sobre a biografia de Davi. Então estou citando esses versículos porque inclui a história de Davi nesses versículos. Vigiai, Davi. Vigiai, Davi. Olha, você que se acha que está em pé, Davi, se cuida, Davi. Então nós vamos ver, sabe, um propósito onde você encontra Davi forte. E você vai ver também na biografia dele onde ele estava fraco. Querido. Quando você examina a história de Davi, você vê que quando ele estava num posicionamento, ele estava forte. Aí Deus levou ele a uma posição. E nessa posição ele não vigiou, ele ficou o quê? Fraco. Querido, é Deus querendo cuidar de nós. Eu tenho falado com o irmão, não vou citar o nome dele, mas eu vejo a vida dele toda embaraçada. Toda embaraçada. Porque ele saiu, sabe, ele saiu do posicionamento porque alcançou uma posição. Querido, não é isso que Deus requer de nós. Ele quer nos colocar numa posição? Sim. Mas Ele requer de nós que nós não saímos do posicionamento. Enquanto você não estiver num posicionamento, que Deus venha confiar uma posição, querido, você não vai conseguir chegar lá. Porque Ele não quer te prejudicar. Deus quer te perdoar, mas não quer te prejudicar. Às vezes eu estou querendo alcançar uma posição, mas Deus fala, enquanto você não colocar esse posicionamento conforme eu desejo, você não vai conseguir chegar lá. Porque pode ser que você chegue lá, você não venha estar forte como você está agora. E aí o inimigo vai prevalecer. Então, querido, não é difícil de aprender. É Deus falando, eu quero te colocar lá. Eu quero te colocar lá. Eu quero te colocar lá. Mas aquele lugar pode atrapalhar a tua salvação. Aquele lugar pode atrapalhar, sabe, a sua conquista plena. Então escuta isso, Davi. Vamos lá, Julinho. 1 Samuel 17:40. Aí você vê, você vai julgar. Tomou o seu cajado na mão. Está falando de quem? De Davi. Davi. Ele estava num posicionamento aqui. Escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Ribeiro significa que ele desceu. Ele desceu naquele momento para se revestir, se fortalecer, tomar armas espirituais. Ele desceu para ser revestido porque ele precisava, sabe, tombar o inimigo. Então ele desceu, se revestiu, se fortaleceu com as armas para vencer o inimigo, querido. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão,
e lançando mão da sua funda, foi-se chegando a um filisteu. Então, quando você olha, Davi estava, olha que ele estava diante de uma adversidade grande, grande, grande. Mas ele estava forte. Ele sabia o Deus que ele estava servindo. Ele sabia, sabe, de uma forma profunda, no Salmo 27:1, diga aí, bota aí, coloca aí. Ele sabia desse Deus que estava com ele. Naquele momento que ele desceu o ribeiro, ele sabia que ele tinha a necessidade daquele revestimento, daquelas armas, para vencer a adversidade. Então ele estava num posicionamento maravilhoso. E ali naquele lugar ele sabia que o Senhor é a minha luz. Naquele momento da adversidade, ele sabia que o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? Ele estava para, sabe, confrontar o gigante Golias. Então ele estava nessa posição, nesse posicionamento, melhor dizendo. Ele sabia o Deus no qual ele vivia, ele confiava, ele tinha um relacionamento. Porque as adversidades existem, querido. E ela vai estar presente na minha e na sua vida. Não tenha dúvida disso. Nós temos verdadeiramente orientações de Deus revelando que os adversários existem. E são muitos. E nos abomina com ódio cruel. Sabe, é inevitável você, sabe, confrontar problemas, confrontar situações, confrontar miséria, olho grande, inveja, feitiçaria. É inevitável você confrontar os adversários espirituais no dia de hoje. É inevitável. Agora, ser derrotado por eles é opção tendo esse Deus aqui, ó. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Quem temerei? Quando ele estava pegando aquelas pedras para confrontar Golias, para derrubar Golias, ele estava nessa posição. Ele estava nessa posição. Então você vai vendo a história desse homem, ele pegando aquelas pedras e ele falando com ele mesmo: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles que tropeçam e caem. Ele, quando estava ali, ó, naquele ribeiro, naquele posicionamento, ele estava assim, ó. Ele estava nessa qualidade de fé. Ele estava, sabe, naquele momento de Deus, querido. Quantas pessoas estão vazias de Deus, sabe, convivendo dentro de uma igreja. Quantas pessoas estão vazias de Deus, sem comprometimento, sem conhecer esse Deus. Porque quem conhece esse Deus, querido, a diaconisa Kétria aqui, em nome do Senhor Jesus, eu estou feliz, estou vendo o momento dela, o posicionamento dela. E com certeza, Kétria, Deus vai te colocar numa posição que o nome dele seja exaltado. Quatro, filho. Uma coisa, presta atenção nele ali no ribeiro. Presta atenção, querido. Eu tenho que examinar a Escritura para me ter discernimento. Você examinar a Escritura sem discernimento, você não tem, sabe, o argumento necessário para orar. Então, quando ele estava ali, sabe, naquele momento ali com Deus, naquele posicionamento com Deus, ele estava pegando as pedras, consciente que aquele que estava com ele nunca conheceu uma derrota, uma decepção. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Presta atenção nisso. Olha o coração desse homem. Olha o coração desse homem. Ele está clamando o Senhor. Escuta isso, ó. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar. Ele não fala que vai para a casa de Deus pedir. Ele não fala que vai suplicar, sabe, para que Deus supra as necessidades dele. Ele pensa em ir para a casa de Deus para contemplar, adorar, ter intimidade, buscar revestimento, para que ele possa testemunhar da graça de Deus. O que eu vim fazer aqui hoje? Qual é a tua convicção com Deus? O que você sabe? Qual é a sua opção quando você vem à igreja? Qual a qualidade de semana que você tem, pensando, primeiro dia da semana, eu vou estalhar aos pés desse Deus.
no posicionamento que Ele espera de mim, porque eu creio que Ele tem um posicionamento, eu creio que Ele tem uma posição para mim, segundo o posicionamento que eu tomar na intimidade com Ele. Querido, esse homem estava ali, naquele momento do ribeiro, sabendo que Deus, sabe, ele era dependente de Deus, ele queria todo o tempo contemplar, ele queria todo o tempo compromisso com Deus. E aí você vê o que Deus preparou para ele, através do posicionamento dele, o que Deus preparou para ele. Mas na posição que Deus colocou ele, foi naquela posição que ele ficou fraco, a ponto de o inimigo levar vantagem. Quando eu vejo a história de Adão e Eva, o Senhor Jesus, o seu Deus Todo-Poderoso, preste atenção nisso, o seu Deus Todo-Poderoso falou para a serpente, para Satanás. Escuta isso, olha Satanás como, sabe, prestou atenção no que Deus falou e levou para a sua existência aqui na terra, que ele foi expulso dos céus, e ele, todo o tempo, ele refletia sobre o que Deus falou lá no início da criação. Deus chegou para Satanás e falou, olha aqui, vai vir um que vai pisar a tua cabeça. Vai vir um, você destruiu, você provocou o fracasso desse homem, mas vai vir um homem que vai pisar a tua cabeça. Não teve um momento que Satanás se descuidou através do que o Deus falou para ele. Não teve um momento. Tu vê de Gênesis a Apocalipse o que ele fazia quando o homem se levantava com intimidade com Deus. Ele fazia cair. Todos os homens, Abraão, todos eles que se levantavam, Moisés, esse não pisa na minha cabeça. Todos os homens que demonstravam ter intimidade com Deus, o Satanás vinha com fúria para tirar ele da qualidade daquele que ia pisar a cabeça dele. Então, todo o tempo ele ficou vigiando, até chegar Jesus. Ele ficou atento, será que é isso aí que vai pisar a minha cabeça? Aí tu vê o que ele fez com Jesus. Ele tentou daqui, tentou dali, tentou de lá, para ver se neutralizava Jesus, para que ele não fosse aquele que ia pisar a cabeça dele. Querido, aí Deus fala assim, o inferno não prevalecerá contra a igreja. Olha a promessa. O inferno não prevalecerá contra a igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Agora o inimigo olha para você e fala, essa não é igreja nenhuma, eu neutralizo ela porque eu sei como neutralizar. Esse não é, sabe, igreja de jeito nenhum, porque eu sei como neutralizar. Quem está entendendo? Diga bem. O futuro desse, quem vai direcionar sou eu. Porque falta posicionamento. Oh, meu amado, não é difícil. Não é difícil. Nós queremos chegar lá. Nós queremos alcançar, sabe, uma vida que podemos, sabe, refletir a generosidade de Deus. Claro, Deus quer isso de nós. 2 Samuel 11:2. Agora tu vê, olha só. Olha o inimigo. Olha o inimigo. A Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus. Mas o inimigo não abre mão de ser inimigo. Ele não abre mão de praticar os seus desígnios. Ô pai, ô mãe, ô jovem, ô querido, ô querida. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e passeando aonde? No terraço. O terraço fica embaixo ou em cima? Quem pode responder? Ribeiro fica? Então ele estava onde? No alto. Se achando. Rei. Estava no lugar errado? Sim. Porque nesse momento o povo, o seu povo, estava em guerra. E ele sempre foi para frente das batalhas. Nunca abriu mão de estar à frente das batalhas. Nunca. Nesse dia abriu mão.
Aí ele foi para a cobertura do palácio. Rei, na posição de rei. Aí o inimigo, como é inimigo, sabia que tinha uma promessa de um ia pisar na cabeça dele. Chegou a vez de Davi cair. Ele provoca mesmo. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era muito formosa. O dia que Davi estava fraco. Aí você vê a consequência, sabe, dele sair do posicionamento porque ele estava numa posição. Se achava autoconfiante, não foi para a guerra, ficou no leito deitado, não foi para o culto. Um homem que clamou a Deus para estar no seu tabernáculo para contemplá-lo. Ele baixou a guarda. Ele baixou a guarda. Aí quando você vê as consequências, você fica apavorado. Você fica apavorado. Através, sabe, de uma situação onde ele se encontrava fraco espiritualmente, porque estava numa posição de autoconfiante, aí vem um dano irreparável. Você vê, sabe, uma qualidade de destruição que o inimigo entrou através, sabe, de uma atitude fora do seu posicionamento. Querido, quem tem posicionamento, se cuida, vigia, para que você possa estar no lugar onde Deus requer que você esteja, para que o nome dele seja glorificado, numa posição profissional, numa posição, sabe, de empresário, numa posição onde todos venham falar: quem é esse homem? Quem é essa mulher? Querido, Deus requer isso de nós, sermos referência do Evangelho. Os filhos, os nossos herdeiros, porque filhos é herança de Deus, sabe? Você fala: não, o meu filho já deu tudo certo, porque antes de ser meu filho, é filho do Deus vivo. Então, o meu filho, eu sei que o futuro dele, eu estou todo o tempo colocando os cuidados onipotentes de Deus no futuro do meu filho, porque eu creio, Senhor, que o meu filho vai vivenciar a sua generosidade em todo o tempo. Querido, um pai, uma mãe, uma esposa que fala: meu marido, você vai ser um guerreiro espiritual. Você vai ser um conquistador. Querido, a Bíblia fala que uma mulher sábia, uma mulher que tem comunhão com Deus, querida, ela edifica. Ela traz os cuidados de Deus para a família. Ela traz os cuidados de Deus para o seu casamento. Ela traz os cuidados de Deus, sabe, para o futuro dos filhos. Uma mulher sábia. Quando eu examino a Escritura, eu vejo que Deus confiou esse ministério à mulher. Ele não confiou ao homem. Ele confiou à mulher. Quem edifica a casa? O homem? Não, o homem é provedor, mas quem edifica é a esposa. Ela, sabe, levou para si, sabe, essa confiança de Deus para cuidar da casa, para edificar a sua casa. Oh, meu amado, oh, minha amada, em nome de Jesus, qual é o seu posicionamento segundo as promessas de Deus? Porque Deus, ele tem uma qualidade de vida para cada um de nós, sim. E é uma utopia essa qualidade de vida? Não, porque ele diz que nós seremos bem-aventurados. Seremos bem-aventurados. Quando nós nos colocamos na posição, segundo o posicionamento que ele nos chamou. Então, querido, em nome de Jesus, se prepara para estar numa posição, através do seu posicionamento, se prepara. Aqui, você vê que Davi foi perdoado, mas as consequências vieram, sabe, nos seus filhos. Veio uma destruição tremenda na família dele, pela uma falta de posicionamento, quando ele estava na posição. Querido, vamos embora, mãe, seja exemplo para dentro da sua casa. Pai, vamos ser exemplo para dentro da nossa casa. Em nome de Jesus. Davi, ele se descuidou porque ele se achou autoconfiante.
E aí, quando ele estava, sabe, numa confiança nele mesmo, ele estava fraco. Ele estava muito fraco, a ponto de ter umas consequências, que quando você vê os filhos de Davi, tu vê, um dos irmãos estrupou a irmã. Olha só, olha a destruição nos filhos. Aí o que estrupou a mãe, o outro irmão dele, o assassinou. Olha só, por causa dessa posição. Por causa dessa posição, entrou essa desgraça na herança dele. Aí você vê o outro filho, começou a ter ódio dele, a ponto de persegui-lo para matá-lo. O outro filho tomou o ódio de Davi, a ponto de tentar matá-lo. E numa dessas perseguições, ele atrás de Davi, um galho de árvore entrou no pescoço dele e ele morreu. Tem filhos precisando de uma posição de uma mãe, tem filhos precisando de uma posição de um pai. E Deus está falando conosco, como igreja. Você vai orar somente como mãe? Não, você vai orar como igreja a favor dos filhos. Você, pai, vai orar como pai? Não, você vai orar como pai e como igreja em favor dos filhos. E quando você tem essa promessa na tua vida e você estando no posicionamento, o inferno não prevalece, querido. Acorda, igreja, já está na hora. Já está na hora. Pastor, eu estou iniciando a minha vida agora. Olha, querido, em nome de Jesus, que você possa obter de Deus, porque Ele é o autor da fé. Peça a Ele, sabe, uma fé inteligente, para que você possa construir o lugar que você deseja, mas nunca sair do posicionamento. Nunca sair do posicionamento. Nós vamos ceiar agora, mas que você aprenda. Cadê você, querido? Saiu do posicionamento por quê? É como eu falei, eu estou falando com o irmão, falei, nunca o inimigo vai deixar você ficar desembaraçado para você estar na casa de Deus. Ele todo o tempo vai provocar embaraço para você não desenvolver teu relacionamento com Deus na época que você iniciou. Na época que você iniciou, você se posicionou, aí Deus te colocou nessa posição que você está hoje, mas você abriu mão do posicionamento. Nós precisamos estabelecer um convívio com Deus, onde nós viemos conhecer a vontade dEle para nós. Nós precisamos estabelecer um convívio com Deus para nós conhecermos aonde Deus quer nos levar. Quando Deus nos coloca na posição que muitas das vezes nós estamos orando para que ela chegue, que você não venha mudar o seu posicionamento. Quantos de nós temos objetivos? Quantos de nós queremos chegar numa vida digna, uma vida, sabe, onde o Senhor Deus seja honrado, mas que a gente possa ter um entendimento que nós não podemos abrir mão do posicionamento. Mesmo que nós viemos alcançar muito breve a posição que Deus tem para nós não viemos abandonar verdadeiramente o nosso posicionamento com Deus. Eu gostaria que você fechasse os olhos. Não importa a posição que nós vamos alcançar, ou que já alcançamos, não mude seu posicionamento com Deus, não mude. Jovem, em nome de Jesus, a tua referência é Deus. A tua referência é Deus. Nós precisamos dos nossos pais, sim, mas nós somos dependentes de Deus. Em nome de Jesus, querido. Eu fico assim impressionado, eu vejo pessoas que eu creio que Deus quer colocar ele num posicionamento, sabe, para que ele possa alcançar uma posição, mas eu vejo a negligência, eu vejo. Eu como pastor, eu tento orientar, eu tento trazer verdadeiramente um alerta, mas enfim, a decisão é nossa. A minha parte eu posso fazer, mas a tua parte só você pode fazer. O que tem feito você chegar à igreja? Davi falou, Senhor, eu quero morar na tua casa para ter intimidade contigo e contemplar a sua presença. Qual é o motivo que tem te colocado dentro de uma congregação? Qual é o motivo?
feito você chegar à igreja? A verdade é essa. Será que é uma obrigação? Será que é entediante você chegar à igreja? Será que é difícil você chegar no horário para adorar a Deus? Para preparar um altar para Ele? Para contemplá-lo? Querida, vamos refletir. Que vida você tem com Deus? Que posicionamento você tem com Deus? Então, sabe, é amanhã de reflexão. É amanhã de reflexão. Deus tem o melhor para você. Davi saiu lá de trás das malhadas, Deus colocou ele no maior posicionamento do tempo dele. Ele foi o rei de Israel, um rei com um grande exército, um rei, abastecido pelos cuidados de Deus, um rei que os inimigos nunca prevaleceram contra ele. Por quê? Porque o posicionamento dele chamava os cuidados de Deus. Mas de um dia só, querido, o inimigo só precisa ver de um dia. Ele abaixou a guarda, um dia ele se distraiu, um dia ele não vigiou. Aí o diabo falou assim: é esse que vai me neutralizar? É esse que vai colocar o pé sobre a minha cabeça? Não, derrubou ele. Trouxe um prejuízo para dentro da família dele. É Deus nos avisando, os dias são maus. Tem filha que está precisando ver uma qualidade de vida, está esperando um pai intercedendo, um pai entrando na brecha, um pai que fala: não, em nome de Jesus Cristo, eu vou ver os benefícios do Evangelho gerando na minha filha uma qualidade, dos céus para ela nesse mundo dos viventes. Então, querido, é Deus chamando a atenção. Davi foi segundo o coração de Deus, sim. Deus o perdoou, sim. Ele morreu, numa velhice maravilhosa, sim. Mas teve consequência nos seus filhos. Aonde o inimigo bate, aonde dói mais. Muitas das vezes, ele não quer bater em mim, porque eu vou bater aonde? Aonde dói mais no coração de uma mãe, aonde dói mais no coração de um pai. E Deus está nos prevenindo aqui, nesse culto de prevenção. Cuida! O inimigo ele vai chegar, porque ele não sossega enquanto não vê você machucado, pai, machucado, a mãe. Agora, quando você toma, verdadeiramente o seu posicionamento e fala: Deus, eu estou aqui, a minha parte, eu sei que eu vou fazer através do teu Santo Espírito. Então, igreja, em nome de Jesus, acorda. Acorda, você que frequenta igreja, reflete sobre essa palavra. Não seja um frequentador de igreja, não. Venha para contemplar a beleza de Deus. Venha para contemplar a palavra rica de Deus. Venha para você submeter os ensinos de Deus. Venha para praticar aquilo que você aprende de Deus. Venha para trazer para dentro das tuas orações o argumento daquele que te ama. Porque Ele vela pela sua palavra. Ele tem compromisso com os seus, com os seus projetos. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo esse lugar, um lugar de conquista. Eu profetizo esse lugar, uma mãe cheia de unção, um pai cheio de unção, uma avó cheia de unção. Eu profetizo, Senhor, essa mãe guerreira, essa mãe conquistadora. Eu profetizo esse pai prudente, esse pai provedor, que venha submeter a sua vida aos cuidados dele, para que eles sejam derramados teus cuidados, Deus, para os seus herdeiros, em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado, Senhor, por nos chamar a atenção. Davi, quando estava lá no ribeiro, ele era o quê? Ele era um pastor. Ele foi rejeitado pela família. Ele estava lá no ribeiro, mas ali ele estava forte. Ali ele estava forte. E o adversário chegou e ele se prontificou a vencê-lo e venceu. Hoje nós estamos no tempo de derrubar gigantes. Hoje nós estamos no tempo de derrubar gigantes. Davi derrubou gigantes. Davi foi conquistando através da sua convicção, do seu posicionamento de contemplar Deus. Aí Deus levou ele para uma posição maravilhosa. Mas foi na posição maravilhosa que ele trouxe a maldição para dentro da sua vida, para dentro da sua família. Foi na posição
que ele estava, de ter, sabe, um momento de fraqueza, a maldição vem para dentro da sua família. Oh, querido, oh, querida, vamos embora, sai daqui entediado, pode sair. Mas Deus não vai mudar os seus princípios por causa de mim, por causa de você. É Deus te chamando a atenção, porque Ele prefere te perdoar do que te perder. Ele prefere, o coração dele prefere te perdoar do que te perder. Então Ele está te ensinando. Agora, você que decide. Qual é o seu posicionamento qual é o seu posicionamento com Deus nos dias de hoje? Qual é o seu posicionamento com Deus nos dias de hoje? Você quer estar numa posição, pastor, eu quero profissional ser realizado, eu estou vendo o que você quer. Tem adversário. Agora, quando você se submete, Senhor, eu não tenho como mudar um côvado do meu futuro, eu não tenho, mas tu tem. Aprenda se quiser. Porque eu creio que nosso Deus quer fazer essa igreja uma igreja imbatível. O inferno vai olhar para dentro dessa casa aqui e vai ver mulheres guerreiras, vai ver homens guerreiros. E aí ele vai ficar neutralizado sem poder fazer nada. É você que vai dar limite aos adversários. É você que vai neutralizar os adversários. E não o adversário te neutralizar, te dar limite. Porque o que Deus tem para mim e para você é uma vida abundante. É uma vida de triunfo e triunfo. Eu espero isso, que essa igreja acorde. Porque nós vamos fazer a diferença nesse ambiente. O clamor, a adoração que sai desse lugar vai impactar essa praça, vai impactar os vizinhos. A falange do mal vai ficar irritada, porque a igreja está se apresentando como igreja. É isso que eu espero, como pastor, ver essa igreja, uma igreja guerreira, uma igreja comprometida com os ensinos de Deus, uma igreja no posicionamento que faz Deus manifestar, sabe, uma vida de qualidade. Eu creio, Deus, eu creio. A nossa posição, ela está nos aguardando. E através do nosso posicionamento nós vamos alcançá-lo. Vem cá, missionária Corina, por favor. Ô Pai querido, em nome de Jesus, muitas das vezes a gente ouve aquilo que nós não queremos ouvir, Pai. Mas é para o nosso bem, Senhor. Eu não venho para a igreja para ouvir aquilo que eu quero ouvir. Eu venho para a igreja para ouvir aquilo que eu necessito ouvir. Eu estou aqui para aprender. Por isso abriu essa porta para ensinar. Eu creio que o Teu Santo Espírito vai trazer uma reflexão para o pai, para a mãe, para esse jovem que aqui se encontra. Quando se descuidar, se distrair, vai ouvir essa voz do Espírito Santo, que é a primeira voz. Davi se distraiu naquele dia. Bastou um dia só para ele se distrair. Qual é o seu posicionamento? Pai, em nome de Jesus, obrigado por o Senhor nos convidar a sentar à mesa contigo. Obrigado, Senhor, por esse convite. Eu creio que nesse momento a metamorfose espiritual está acontecendo sobre esses elementos. Eles estão sendo transformados no teu sangue e na tua carne. Eu creio que vai ser revestimento para todos nós. Mas a tua palavra diz que nós não devemos cear indevidamente. Então, igreja, você é convidado? Sim, mas não devemos sentar à mesa indevidamente. Por quê, pastor? Traz juízo de Deus. Traz juízo de Deus. Sentar à mesa e cear, você é o convidado especial de Deus. Mas se sentar à mesa indevidamente, vem juízo. Eu estou falando pela Bíblia, não sou eu não. A Santa Ceia é minha? Não. A Santa Ceia é da igreja? Não. A Santa Ceia é de Deus. E Ele falou que eu tenho que sentar à mesa com as vestes limpas. Então eu vou convidar você. Fecha os teus olhos. Faz uma oração aí com Deus. Pede perdão. Pede perdão pelo seu posicionamento. Fala com Deus, Senhor, eu te peço perdão, mas eu quero sentar à mesa dignamente, com as vestes limpas. Vestes limpas.
É o Senhor que pode, nesse momento, me perdoar. Senhor, tira do meu coração aquilo que não provém de Ti, Senhor. Eu amo a Tua igreja. Eu venho à Tua igreja para Te contemplar, para aprender de Ti. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado por eu fazer parte da Tua igreja. Me perdoa. Fala com Deus pelos pecados consciente e inconsciente. Eu estou pedindo perdão também. Senhor, me perdoa como pastor pelos meus pecados consciente e inconsciente. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, que são muitas. Perdoa as minhas transgressões, as minhas iniquidades, Senhor. Perdoa meus pensamentos, Senhor. Porque eu sou livre para pensar, mas não sou livre para agir. Então, Pai, em nome de Jesus, nos purifica essa manhã, nos santifica essa manhã. Queremos sentar à mesa, Senhor, como convidado especial e como filhos, Senhor. E que nós possamos ser revestidos e fortalecidos por esses elementos que se tornaram o Teu sangue e a Tua carne. Obrigado por essa oportunidade de sentar à mesa contigo. Obrigado, Deus. Amém, amém. Foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço. E nós nunca podemos, em nosso posicionamento contigo. Para que contigo. Obrigado pelo alerta, Pai. Obrigado que nós possamos vigiar, Pai. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim. Ele pensava em Ti. Ele pensava em Ti. Ele pensava em mim. Ele pensava em nós. Pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Missionária Silva, vem cá. Quando Jesus derramou, Ele pensava em Ti. Ele pensava. Ele pensava em mim. Obrigado, Jesus, por não desistir de nós, Senhor. Eu creio, Senhor. Nos via redimido por Eu creio, Senhor, que sempre a Sua voz vai ser a primeira. Lutando o bom combate do Senhor. Você iniciando essa semana, contemplando o Senhor, a tua semana vai mudar, teu favor. Sua igreja Primeiro dia da semana você escolheu contemplar o Senhor. Você escolheu contemplar o Senhor, oh, glória a Deus. E na força do Espírito Santo, vai. Nós proclamamos aqui, oh, glória a Deus, que pagaremos o preço de sermos um só coração. Maravilha de hino. E por mais que as trevas por mais que as trevas militem contra essa porta, jamais o plano de Deus vai ser frustrado. Nossos olhos em Cristo, unidos, querido. E na juntos força, nós vamos chegar mais longe. E na força do Espírito Santo, fica aqui, nós proclamamos aqui. Aleluia. Diaconisa quieta. Vai, Zé. E por mais que as trevas militem, Diaconisa quieta, vem cá. Separar. Vem cá um pouquinho. Vem cá, Júlio. Vem cá, traz a Juju. Pode trazer a Juju. Vem cá, gente. Vem cá. Vem cá, Julinho. Unidos iremos andar. Vem cá, Juju. Fidelidade de Deus. Unidos iremos. Abraça a sua esposa ali, não. Pai querido, chega aqui perto de mim. Vem cá, isso. Esses anos todos vocês estão aqui comigo. Quem colocou essa vontade no coração de vocês foi Deus. Porque Deus sabia que eu ia precisar de vocês.
tenho muito que agradecer a Deus por vocês caminharem do meu lado. Eu peço desculpa a vocês por algumas vezes entristecer o coração de vocês, mas eu não faço isso por esse propósito de entristecer. Eu faço isso para ajudar vocês. Às vezes as minhas palavras não são mansas como deveria ser, mas a qualidade de vontade de ver vocês bem com a vida supera às vezes a maneira que eu falo. Que Deus continue conduzindo vocês, orientando vocês, para que vocês possam dar o melhor para a Juliana. A Juliana, sabe, é uma generosidade de Deus por vocês contemplá-lo. E com certeza, Julinho, Ketri, Deus se agrada do posicionamento de vocês. E eu creio que Deus tem, uma posição para vocês, espiritualmente falando, né? Daqueles que são chamados filhos de Deus. Continue contemplando o Senhor como vocês contemplam, sendo útil ao reino da maneira que vocês são. Vocês são exemplo para todos nós. Vocês são referência para todos nós. Vocês são referência para a família de vocês. Então, Pai, nesse momento eu troco o meu cálice com o do Júlio e profetizo ele que esse cálice é o cálice da vitória dele esse ano de 2024. Profetiza um ano de vitória. Amém. Estou me arrepiando aqui. Querido, eu gostaria que você trocasse de posição, que você chegasse até uma pessoa com esse cálice e profetizar, saísse do teu lugar, não é a pessoa que está pertinho não, é a pessoa até que está distante, e profetiza o melhor ano de 2024, um ano de realizações, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, em nome de Jesus Cristo, profetiza um ano de realizações. Que a bênção se derrame. Obrigado, Jesus, por esse mundo. Obrigado pelo nosso posicionamento, Pai. Obrigado pela família. Essa igreja é uma família. Teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu riso, em teu choro e em ti. Em verdade, ó, o próprio Jesus, em verdade, vos digo, quem crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Este pão é o pão que desce do céu todo o tempo, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, diz o Senhor Jesus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu dei pela vida do mundo é a minha carne. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne, olha só que isso tem uma significância tremenda, Santa Ceia imperdível. Um crente, ele tem que contemplar esse momento, ele não pode se descuidar nesse momento. É um momento bem significativo espiritualmente na igreja que você se alimenta, na igreja que você congrega. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Esse mês você está buscando vida de Deus para dentro da tua vida. Você escolheu estar aqui 100 anos, sentando à mesa, porque você escolheu esse mês ter a vida de Deus. Porque Ele está falando aqui, ó, quem comer minha carne e beber meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E em verdade vos digo, se não comerdes a carne, presta atenção, do Filho do Homem, e não beber do seu sangue, não tem vida em vós mesmos, querido. Levanta esse cálice aí, Deus vai trazer uma qualidade de vida, através da sua atitude de fé de estar aqui essa manhã. Bebemos todos. Obrigado, Deus.
Obrigado, Senhor. Quem comer a minha carne e beber meu sangue, permanece em mim e eu nele, querido. Olha só. Quem comer a minha carne, quer dizer, você está falando, Deus, permaneça em mim. Esse mês, continuamente permaneça. Querido, sabe, é algo que o inimigo ele vai provocar sempre que você não permaneça em Deus. Porque ele tem penhor com a sua palavra, querido. Então você escolheu estar aqui, é porque você quer quer essa parte da promessa de Deus. Quem comer a minha carne e beber meu sangue, permanece em mim e eu nele. Oh, glória a Deus, Senhor. Obrigado, porque eu estou aqui, Senhor, comendo a carne. Venha permanecer em mim, venha permanecer em mim, na minha saúde, nos meus projetos, nos meus sonhos, nesses dias que estão por vir. Permaneça em mim, Pai. Comemos todos. Obrigado, Deus, pela essa santa ceia maravilhosa. Te abençoo, Juliano, te abençoo. Silva, pega os cálices aí, por favor. Nessa manhã, feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Olha aí, papai, mamãe, seu amor, sua paz, gozarei, eu marquei um encontro. Se você puder abraçar teu irmão, abraça. Eu marquei, família. Um encontro com Deus. Vem aqui, Dudu, vem aqui. Nesse santo lugar de oração. Fica abraçado com teu irmão, com a tua irmã. Seu amor é real. Sua paz Gozarei. Gozarei. Eu marquei. Boa graça. Abraça a missionária Ivete. Encontro com Basta, Senhor, que nos toque essa manhã. Basta que me toque, Senhor. Aleluia! Pra minha alma cansada. Isso, abraça com carinho. Oh, Jesus! Se a noite escura está, sua luz me guiará. Basta! Basta que me toque, Senhor. Basta! Basta que me toque. Toca na saúde do teu filho essa manhã. Toca na saúde da tua filha, Pai. Toca no casamento do teu filho, no casamento da tua filha, Senhor. Toca, Senhor, no teu filho, na tua filha, com a sua virtude, Senhor. Toca, Senhor. Sua luz me guia. Toca, Senhor, com a sua imensurável compaixão. Basta que me toque, Senhor. Oh, glória a Deus. Missionária Zuleide, vem aqui, filha. Estende as suas mãos aqui para o altar. A Zuleide fez aniversário. Ela fez ontem. E a Zuleide é uma referência de simpatia, de gentil presença. Vem cá, Zu. Você fica aqui, ó. Ó, essa mulher aqui, eu vou te dizer, foi Deus que colocou ela nesse lugar. Ela é evangelista, ela convida. Olha, Roberto e Leila, todo tempo, vamos embora para a igreja. Gisele Deraldo foi através do seu convite. Amém, gente? Você é uma bênção. Max, Aldir, a Kátia. Nós vamos encher essa igreja com a família Ville. Pedrão vai chegar aqui, vai ficar. Pedrão vai ser meu ajudante. Amém? Ontem eu vi uma história, né? Chama história? Do Pedrão. Falei, você não vai ficar mais nesse ambiente. Ele estava num ambiente lá, eu falei, teu ambiente não é esse. Oh, glória.
Então, querido ou querida, vamos aqui estender as mãos. Pai, nós abençoamos a Zuleide com toda a sorte de bênção celestial. Que muitos anos e muitos anos e muitos anos ela possa estar com a gente, evangelizando com a sua presença. Pai, cuide da saúde dela, cuide dos sonhos, dos projetos da Zuleide, Pai. Eu sei que ela está na metade da sua existência aqui na terra. Ainda falta uma outra metade. Eu profetizo longevidade na tua existência. Eu te abençoo como sacerdote e pastor dessa igreja. O aniversário é teu, mas o presente é nosso, de tê-la no nosso convívio. O Julinho diz que você é a melhor sogra que ele tem. O Julinho falou para mim, ó, a Zuleide é a melhor sogra que eu tenho. Oh, glória. Obrigado, Senhor Jesus, por esse culto. Obrigado pela presença de todos vocês. Não fica triste com o pastor, não. Se você saiu meio incomodado, é porque você está no lugar certo. Se você sai daqui meio constrangido hoje pela palavra, você está no lugar certo. Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente semana. Que Deus venha todo o tempo nos dar a orientação para nós não sairmos do nosso posicionamento com Ele. Deus abençoe ricamente. Amém, amém, amém. Amém, Zuzu. Glória a Deus. Isso. E somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, na saúde, na sua pequenina. Ela vem exalar o perfume da conquista da redenção. Em nome de Jesus, é uma bênção. O teu futuro está sob os cuidados daquele que te ama e que te gerou no peito da sua mãe, porque Ele requer que você seja a revelação da fidelidade de Deus a Cristo. Te abençoe.